A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Agora vamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Esse Evangelho tem muitas características importantes, interessantes, que o distingue dos outros. Eles faz parte daquele grupo que chamamos de Evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus e com Marcos, que já estudamos. E agora nós vamos ver o último dos sinóticos, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho foi escrito por Lucas. Não há nenhuma dúvida a respeito disso e desde o início a igreja tem uma consciência a respeito da autoria de Lucas como o que escreveu esse Evangelho. Primeiro é importante observar que, diferente de Mateus e de Marcos, Lucas não viveu os episódios que ele relata inicialmente. Ele não viveu aquilo que foi o ministério de Jesus. Lucas possivelmente não estava na Palestina, em Israel, naquela ocasião. A escritora do livro mundialmente conhecido Médico de Almas, Taylor Caldwell, diz que Lucas era grego e que estudou medicina na Universidade da Alexandria, portanto viveu no Egito, mas nós não temos essa informação bíblica. Não sabemos exatamente aonde ele estudou. O que sabemos é que ele era médico porque Colossenses capítulo 4, versículo 14, há uma saudação de Paulo para Lucas, o médico amado. Então nós sabemos que é esse Lucas e que ele tem essa profissão ou esse conhecimento, essa formação. Também nós conhecemos Lucas porque em algum momento ele passou a ser o companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Logo, Lucas é o autor do Evangelho e é o autor também do livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos isso, inclusive, porque é o mesmo destinatário a quem ele envia os dois livros. E nós vamos perceber Lucas quando ele encontra-se com o apóstolo Paulo e na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 15, Lucas está descrevendo tudo o que aconteceu. Então ele diz, foram, chegaram, e usa sempre o verbo na terceira pessoa. A partir do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele encontra-se com Paulo em Trode, ele passa a relatar os episódios usando a linguagem na primeira pessoa. Ele diz, nós fomos e partimos e etc. Então, percebemos que ele é companheiro do apóstolo Paulo de viagem. A partir daí, quando encontra-se com Paulo em Trode, na segunda viagem missionária, e até então ele estava sendo um narrador dos episódios que aconteceram, mas ele nos diz no início do seu evangelho como foi que ele chegou até esses fatos. Ele diz que fez uma investigação daquilo que outros já haviam escrito, portanto ele deve ter tido acesso aos outros evangelhos que foram escritos e outros relatos de alguém da ocasião, deve ter entrevistado pessoas, conversado com um e com outro, e baseado nessa investigação, nessa apuração dos fatos, Lucas nos traz o relato do seu evangelho, daquilo que ele tem para nos dizer. É o médico amado, que também é citado no versículo 24 de Filemon como um dos companheiros de Paulo, e antigos escritores como Irineu citam Lucas como o escritor deste evangelho e daquilo que é próprio da autoria dele. É importante nós observarmos e o aluno perceber o cânone Muratori. Ele é um códice que foi encontrado numa biblioteca, a biblioteca de Ambrosiana de Milão, por uma pessoa chamada Ludovico Antônio Muratori. E é importante esse documento porque é possivelmente o mais antigo documento bíblico do
Novo Testamento que nós temos. É datado do ano 150 depois de Cristo. Logo, pouco mais de 100 anos depois dos primeiros relatos, dos primeiros escritos do Novo Testamento. E é muito recente. É um códice que não está completo, porque ele foi danificado no início e no fim, então nós não temos a primeira parte e não temos o final desse conjunto de manuscritos, mas, como disse, é muito importante porque ele traz um conjunto de livros, de coisas que são importantes para nós identificarmos esses livros do Novo Testamento. Neles estão alguns livros que são lidos publicamente na igreja e que são outros livros que são de leitura particular e indica inclusive outros livros que a igreja deveria desprezar. Dentre os livros que estão no Código Muratori, está o livro de Lucas. Ele cita os 4 evangelhos, mas lá encontra-se o de Lucas e o de João. Nós não sabemos quais são os outros 2 que ele cita, porque, como disse, o livro está danificado na sua parte inicial, mas é muitíssimo importante que ele registre o Evangelho de Lucas e é algo muito propício para nós entendermos a autoria de Lucas e a canonicidade desse Evangelho, que desde o início da igreja foi adotado como sendo um livro canônico. O Evangelho de Lucas, ele tem um destinatário. Ele fala que o excelentíssimo Teófilo. Teófilo possivelmente é o nome de uma pessoa. É a junção de 2 palavras gregas, Theos, Deus, Senhor, e Philos, que é amigo, alguém que possui uma relação íntima de amizade. Logo, ao pé da letra, Teófilo significaria amigo de Deus. É alguém que nós não temos a informação exata de quem seja. Mas 2 coisas nos levam a crer com relação a Teófilo. Primeiro, é que era uma pessoa importante. Lucas faz referência a ele como excelente ou excelentíssimo Teófilo. Segundo, é que alguém que, pelo fato de Lucas ter se empenhado em escrever 2 livros para contar para essa pessoa a história de Jesus e a história da igreja, então possivelmente era alguém importante, famoso, um cristão ou alguém que queria conhecer a Cristo, e Lucas teve o trabalho de produzir todo esse texto para acompanhar essa questão. Claro que nós podemos perceber que Lucas está fazendo uma investigação particular para essa pessoa, mas percebemos que Lucas está fazendo isso sob a direção do Espírito Santo, porque entendemos que os livros todos da Bíblia Sagrada possuem autoria divina, inspiração divina, e é Lucas quem faz esse relato. Mas também não temos a certeza da datação de Lucas, quando que ele escreveu, quando ele deixou de escrever, mas temos aí uma ideia entre o ano 59 e o ano 63, conforme alguns historiadores entendem que pode ter sido escrito o Evangelho de Lucas. Não foi dos primeiros evangelhos escritos, porque ele cita que outros já escreveram alguma coisa. E dentro daquilo que é o Evangelho de Lucas, alguns aspectos diferenciados nós podemos destacar. Como já vimos ao estudar os evangelhos anteriores, cada evangelista teve um público, um foco e, portanto, uma linguagem e um entendimento daquilo que deveria relatar. Mateus escreveu como foco os judeus, Marcos escreveu tendo como foco os romanos, e Lucas ele escreve tendo como foco os gregos, os gentios, Teófilo possivelmente um grego, e o próprio Lucas, que também era de família grega. Então ele tem um foco e está
relatando isso, pensando nesse público a quem ele se dirige. É importante também nós observarmos como Lucas apresenta Jesus no seu evangelho, porque Lucas tem o foco naqueles que são os gentios, naquilo que são as nações que estão distante de Israel, e, portanto, ele busca apresentar a Jesus como alguém que alcança essas pessoas. Também como ele está olhando para os gregos e apresentando Jesus a eles, e Jesus é apresentado como o Filho de Deus, o homem, o Filho do homem, a pessoa humana de Jesus, que é divina, mas também é humana. Logo, nós precisamos observar algumas características dessa apresentação que Lucas faz de Jesus. A primeira é que Lucas apresenta Jesus como amigo de pecadores e publicanos. É interessante ver isso porque os publicanos eram párias da sociedade, eram desprezados por todos, porque eram cobradores de impostos. Ou seja, era alguém que, sendo judeu, trabalhava a serviço do inimigo, do Império Romano opressor, a fim de tirar o dinheiro do judeu para enriquecer ainda mais o opressor. Logo, alguém que se prestava a esse tipo de serviço era odiado por todos, era detestado por todos. Jesus tem uma relação com publicanos e ele é chamado mesmo de amigo de publicanos e pecadores, mas é para Lucas mostrar que Jesus, como homem, entendia as necessidades de todos os homens, que todos os homens são carentes da salvação e da mensagem do Evangelho que Jesus tem para mostrar. E muitas vezes Jesus vai ser relatado com aquelas pessoas com quem ele convivia e que eram desprezados pelos outros. A sociedade religiosa daquela época desprezava esses pecadores. Os fariseus, a palavra fariseu na sua raiz é a palavra que significa santos. Então eram os santos, eram os santificados, eram os puros, eram as pessoas que pertenciam à sociedade religiosa de então, visto como os mais santificados. Deveriam então ser alguém que, sendo santificados e buscando a Deus, deveria entender que Deus ama as pessoas e quer salvar a todos. Os saduceus, a palavra saduceus vem de sadoqueus, quer dizer, os descendentes de Zadok, também por serem da classe, da elite sacerdotal de então, deveriam entender que aqueles homens e mulheres desprezados também eram importantes para Deus. Mas eles não faziam isso, eles criticavam, rejeitavam e condenavam ao inferno publicanos, meretrizes e outros pecadores. Enquanto que Jesus buscava alcançar esses pecadores e estava sempre em contato com eles, porque Jesus entendia que eles, como pessoas humanas, também precisavam de Deus. Lucas vai mostrar esse aspecto do relacionamento de Jesus. Também Lucas mostra Jesus como uma pessoa de piedade, de compaixão, uma pessoa que demonstra compaixão pela vida humana, alguém que entende os desejos de alguém e das pessoas humanas. É alguém que chora com Lázaro no túmulo, é alguém que chora quando compadece da mulher, da viúva de Naim que perdeu o seu filho e já havia perdido o marido. É alguém que sente a necessidade do ser humano e tem profunda compaixão, porque muitas vezes ele diz que Jesus via os homens como ovelhas que não têm pastor e sentia profunda compaixão por eles. Também Lucas vai apresentar Jesus como alguém que vai além das barreiras de Israel. Vai quebrar o preconceito racial, nacional, porque judeus entendiam que eles eram a nação escolhida por Deus e por isso desprezavam todos os outros. Aliás, a palavra gentios é goim, quer dizer todos os não-judeus.
todos os que estão fora da aliança com Israel. E Jesus vai estender o seu alcance à mulher cirofenícia, a centurião romano, a pessoas de outras nacionalidades, gregos. Jesus alcança samaritanos. Por isso só Lucas relata a parábola do bom samaritano, porque na cabeça de um judeu jamais poderia ter um samaritano bom. Não é possível associar essas duas coisas, a palavra samaritano e a palavra bom, porque eles desprezavam os samaritanos. Jesus vai demonstrar que não é assim e que as coisas devem ser vistas de maneira diferente. Esse é mais um aspecto do que Lucas apresenta. Também Lucas apresenta Jesus como sendo alguém que tem grande interesse naquelas pessoas que são doentes, enfermas, que estão necessitando de cura. E ele vai relatar a cura de 10 leprosos, que era uma coisa terrível para aquela época. A lepra era, além de incurável, altamente contagiosa, mas Lucas vai registrar que Jesus curou. E mais ainda, Lucas registra que um que voltou para agradecer, o único que voltou para agradecer, era um samaritano, para mostrar que samaritanos também eram recebidos por Jesus como importantes para o seu ministério e que Jesus também alcançava os samaritanos. Também ele vai citar com frequência a presença de mulheres no trato com Jesus e no ministério de Jesus. Lucas vai citar Ana, a Isabel, a viúva de Naim, a mulher pecadora na casa de Simão, Maria de Betânia, Maria Madalena, Marta e tantas outras mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. Porque os religiosos de então desprezavam as mulheres. Eles achavam que as mulheres não tinham a mesma condição de buscar a Deus como os homens. Aliás, eu quero dizer a você, minha querida irmã, aluna desta escola, todos os dias levante as mãos aos céus e agradeça a Jesus, porque quem conquistou essa condição de igualdade diante de Deus para as mulheres, diante da sociedade, foi Jesus. Jesus foi quem pôs as mulheres nessa mesma condição. Perceba que lá na frente, Pedro, exatamente por ter aprendido com Jesus, vai escrever na primeira epístola, capítulo 3, versículo 7, ele diz que os maridos devem viver com entendimento com as suas esposas, e ele diz, sendo elas vaso mais frágil, mas co-herdeiras convosco da graça da vida. Isso quer dizer o quê? Que elas têm o mesmo valor diante de Deus. Se nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, elas também são co-herdeiras conosco, ou seja, estão na mesma situação e em pé de igualdade com todos os homens. Daí porque Lucas cita as mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, destacando a importância delas e relatando os episódios em que elas aparecem, exatamente para mostrar que Jesus também dava valor às mulheres e que as pôs em uma situação de igualdade. Também Lucas é alguém que vai apresentar Jesus como sendo um homem que precisa buscar a Deus. Ora, Jesus era Deus, Jesus era o Senhor, Jesus tem a condição da natureza divina, mas ali ele também é homem, ali também ele está na condição de alguém que precisa de Deus. E Jesus busca a Deus em oração, não somente para dizer que nós também precisamos disso. Ali não é só um efeito didático para dar o exemplo aos seus discípulos que eles deveriam orar. Claro que isso também existe. Se Jesus, sendo Deus, orava, imagine eu e você que somos pecadores, o quanto nós precisamos orar. Mas Jesus não orava só para dar o exemplo. Jesus orava para demonstrar que ele dependia de Deus, que ele buscava a Deus em oração porque precisava disso como homem que estava aqui para cumprir a missão do Pai. Antes de cada momento importante do seu ministério, Jesus orava,
se apresentava a Deus em piedade, em quebrantamento, em oração, para dizer ao Pai que precisava, que carecia, que dependia da ajuda de Deus em todas as ocasiões. Logo, Lucas apresenta Jesus com todas essas características. Também é interessante observar que o Evangelho de Lucas vai nos relatar 4 cânticos importantes, interessantes, que são registrados por ele. O primeiro cântico é o Cântico de Maria, que na fala latina se chama Magnificat. O cântico que Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, enquanto ela está louvando a Deus por tudo que Deus lhe deu. Esse Lucas registra esse cântico, esse hino de adoração de Maria. Também Lucas vai registrar, na mesma situação, o cântico que é relatado no capítulo 1, o verso 68 a 79, que é o cântico de Zacarias, que agradece a Deus porque Zacarias teve a fala impedida, porque duvidou de que o que o anjo estava lhe dizendo era verdadeiro, e aí agora ele ficou sem falar até a hora que o menino nasceu. Quando João Batista nasceu, ele escreveu numa tabuinha que o nome do menino deveria ser João, e então a sua boca se abriu. E quando se abriu, ele canta um hino de adoração a Deus, que em latim se diz Benedictus. É outro cântico registrado por Lucas. Também Lucas vai registrar o cântico de Simeão, que quando recebe Jesus nos seus braços e o apresenta a Deus, aí ele canta dizendo: agora despede em paz o teu servo. E em latim, o início da fala de Simeão diz Nunc dimittis, algo que fala sobre pode despedir o teu servo, e é registrado por Lucas. E o último cântico que Lucas registra é o Cântico dos Anjos, capítulo 2 de Lucas, onde ele registra que o coral de anjos apareceu aos pastores para cantar, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aquele cântico nós chamamos de Glória in excelsis, é também registrado por Lucas. Importante observar isso porque só o Evangelho de Lucas faz o registro de todos esses cânticos que aí aparecem. Portanto, nós precisamos observar alguns milagres que Lucas apresenta para vermos os detalhes desses milagres, para entendermos por que Lucas teve a preocupação de registrar esses milagres e por que ele relatou todas essas coisas. O primeiro milagre que Lucas registra é o milagre da grande pesca, a grande pescaria, porque Lucas está mostrando a relação disso com o chamamento dos discípulos. Lembre que boa parte dos discípulos morava na Galileia e eram pescadores. Eles estavam ali, Pedro, Tiago, João, sempre pescando, limpando as redes, daí porque Jesus os alcança ali. E Lucas registra que ele está ali para trazer uma identificação com aqueles discípulos. Ele fala do barco, já para mostrar aos discípulos que aquele barco ia mudar de função. O barco antes só servia para pescar peixes. E Jesus disse: eu vou fazer vocês agora pescadores de homens, de almas. E Jesus usa o barco como púlpito para pregar aqueles que estão ali. Claro que Jesus entendia todas as coisas e sabia muito bem que o vento nas costas levaria a sua fala muito mais longe e, portanto, o mar da Galileia virou uma concha acústica para que a fala de Jesus do barco pudesse ser ouvida por todos que estavam na margem. Mas depois, aquela figura de Jesus no barco e vai servir para uma outra coisa, para mostrar também o poder dele sobre todas as circunstâncias, e ele manda que os discípulos entrem mar adentro para pescar. Os discípulos obedecem confiando apenas na palavra de Jesus que os manda pescar, e o fato é que é uma grande pescaria. Perceba que nessa pescaria que Lucas registra, não confunda com a outra pescaria de João capítulo 21, eles vão
pescar e a quantidade de peixes que eles apanham é tão grande que as redes estão para se romper e eles mal conseguem trazer até a margem os barcos, as redes e os peixes, porque Jesus está mostrando o seu poder, a sua capacidade e ao mesmo tempo está identificando aqueles homens que até ali foram pescadores de peixes, para daí por diante serem pescadores de homens e alguém chamado para o ministério. Daí porque também na história da igreja o peixe foi utilizado para identificar os primeiros cristãos, embora que pela sigla ictus, que é a palavra peixe em grego, se construiu aí uma sigla que fala de Jesus, o Salvador. Mas outro relato importante de milagre que Lucas faz é o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim é uma pequenina cidade, é o nome da aldeia que aquela mulher vivia. Lembre que ela é uma viúva, ou seja, ela já havia perdido o marido. Imagine uma mulher cuja sociedade desprezava e que perdeu o marido e agora perdia o único filho que tinha, que era o que cuidava dela. Como essa mulher se sentia agora desvalida e completamente abandonada, porque os homens da sua vida deixaram de existir, o seu marido já tinha se ido e agora o filho ia também. Jesus encontra aquela mulher e aí Lucas vai mostrar o lado humano de Jesus, tendo compaixão daquela mulher e dizendo: filha, não chores. Ora, dizer para uma mulher, mãe que está enterrando o seu filho, viúva que já perdeu o marido, não chore, é algo que não nos parece ser o mais apropriado. Mas Jesus está dizendo não chore porque ele tem a condição de resolver a questão. Então, toca no esquife, no caixão, no instrumento que estava sendo levado o corpo para o enterro. E é tão interessante observar porque a lei de Moisés dizia que havia 3 situações em que uma pessoa ficaria imundo se ele tivesse contato com aquilo que é também considerado imundo pela lei de Moisés. Se alguém tocasse num leproso, ele ficaria imundo. Se alguém tocasse numa mulher no seu período menstrual ou em fluxo de sangue, ele ficaria imundo. E se alguém tocasse no morto, se tornaria imundo também. Mas Jesus, como ele não tem essa dificuldade, porque ele é Deus, quando Jesus toca no leproso, Jesus não fica imundo, porque o leproso fica limpo. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus não fica imundo porque a mulher deixa de ter o fluxo de sangue. E quando Jesus toca no caixão, no morto, Jesus não fica imundo porque o morto é que ressuscita e ele entrega à sua mãe para dizer que Jesus estava observando a necessidade daquela mulher e garantindo que estava suprindo as suas necessidades, uma delas devolvendo-lhe o filho morto. Lucas também vai relatar a mulher que tinha um espírito de enfermidade. Perceba que Lucas faz uma relação aí com a questão espiritual das enfermidades. Claro que nem todas as enfermidades são causadas por demônio. Alguém já disse por aí que se Deus quisesse dar uma enfermidade a alguém, teria que pedir emprestado ao diabo, porque o diabo é que é dono das enfermidades, e isso não é verdade. A verdade é que as enfermidades são próprias da natureza humana, porque nós adoecemos por causa da nossa natureza pecaminosa que nos trouxe a morte. E o pecado que causa a morte causa também as enfermidades, porque a morte nada mais é do que o resultado trágico de uma enfermidade que alcança um órgão vital. Enquanto não, nós vamos lidando com essas coisas que são enfermidades que pertencem ao mundo dos homens mesmo. Além do que, nós temos uma série de outras coisas que traz dificuldades. Problemas genéticos causados por deformação ou por ligação congênita que não deveria. Nós temos problemas causados
por nosso mau uso do corpo, alimentação inadequada, sono inadequado, tantas coisas ruins hábitos ruins que nós adquirimos que são contrários ao nosso corpo, má postura, exercício físico desordenado, tantas outras coisas que vão causar enfermidades em nós, sem contar os males da alma que se tornam psicossomáticos e que trazem problemas e enfermidades para a alma e para o corpo também. Logo, nem toda pessoa que adoece é porque está em pecado ou coisa parecida. A Bíblia vai relatar, por exemplo, o apóstolo Paulo enfermo. Problema dos olhos, não sabemos se era o que era, mas ele relata alguma coisa com relação a isso. A Bíblia vai dizer, Paulo recomendando ao jovem obreiro Timóteo que tome um pouco de vinho também na água por causa das frequentes enfermidades que ele tem. Paulo vai dizer que deixou Trófimo enfermo. E por que não o curou? Será que era pecado? Não necessariamente. Nem toda enfermidade está associada a pecado ou a questões do mundo espiritual. Mas as enfermidades também fazem parte da vida humana e da condição humana. Porém, Lucas vai dizer que aquela mulher tinha o espírito de enfermidade, para dizer que também Satanás pode causar essas coisas. Vamos lembrar de Jó, em que a Bíblia diz que quando os filhos dos homens se apresentaram diante de Deus, então Satanás também apresentou-se e Deus disse, você viu meu servo Jó, ele é reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Satanás disse, mas ele é rico, ele tem tudo que ele quer e que precisa. E Deus disse, então muito bem, vá lá, tire tudo que Jó tem. E Satanás foi e movimentou os homens, e caldeus, e bandidos, e tanta gente que levou embora jumentos, e camelos, e tudo que havia. Um vento derrubou a casa, matou os filhos, e Jó ficou pobre de Jó. Aí Satanás volta lá e Deus disse, e aí você viu meu servo Jó? Diz, eu vi, mas ele tem saúde. Por causa da saúde as pessoas se dão bem. Então ele disse, vá lá e tire a saúde dele. Mas preste atenção, a saúde, não mexa na vida dele. E aí a enfermidade que Jó teve foi uma enfermidade produzida, causada por Satanás. Embora com a permissão de Deus, mas há uma ação espiritual por trás disso tudo. Aquela mulher que Lucas registra tinha uma enfermidade que a deixava encurvada. E há muitos anos estava sofrendo com tudo isso, mas o fato é que Jesus cura aquela mulher, tirando a opressão maligna que havia sobre ela, restaurando a condição do seu corpo, e como Lucas é médico e interessa-se por essas coisas, ele está mostrando também como Jesus curou daquela mulher, mesmo que a enfermidade não era causada apenas por uma questão física no seu corpo. Também Lucas vai nos apresentar a cura de um hidrópico, ou seja, aquilo que popularmente se chama barriga d'água, uma pessoa que tem problema de retenção de líquidos. E esse líquido se acumula embaixo da pele, causa problemas de circulação e aquela pessoa sofria disso. Lucas diz que é hidropisia a doença daquela pessoa porque como médico ele entendia, ele conhecia essas coisas e ele está dizendo como era aquela enfermidade. Enfermidade que para a época não havia recursos. Não havia o que o médico fazer, se colocava uma compressa ou tentava se ajudar de alguma forma, mas era incurável para a medicina. E Jesus curou aquele rapaz para eliminar completamente aquela enfermidade. Eu já citei, mas é importante relatar que Lucas também cita a cura de 10 leprosos. E a lepra, como já disse, era incurável, altamente contagiosa. Mas não só isso. A lepra, ela causava um problema social de enorme envergadura. Porque você imagine que o leproso, ele não podia mais abraçar sua filha, o seu filho, ele não podia mais abraçar a sua esposa, deitar-se com ela, ele não podia mais ter convívio social. O leproso era expulso da comunidade.
E ele ia morar nas cavernas, não haviam, como já se construiu no Brasil, leprosários, locais para abrigar esse povo, não. Ele ia morar nas cavernas, ia morar fora do arraial, às vezes se juntavam vários leprosos que estavam ali juntos, vivendo naquela comunidade, para um tentar ajudar o outro, já que a doença era contagiosa. Mas não só isso, queridos, havia uma outra coisa terrível na vida de um leproso. É que a lei de Moisés determinava que quando alguém se aproximasse de um leproso, imagine que o leproso estivesse à beira da estrada, descansando à sombra de uma árvore, porque estava cansado e afadigado do vento, do sol, e de repente lá vem um caminhante, lá vem um viajante, lá vem alguém pela estrada. A lei de Moisés diz que antes que aquela pessoa se aproximasse, era obrigação do leproso a plenos pulmões gritar dizendo: imundo, imundo. Imagine alguém gritar a sua própria condição miserável, dizendo àquelas pessoas que ele era um imundo e que, portanto, não podia ter convívio social. Então você imagina a alegria daqueles homens que, tendo procurado Jesus, recebem a cura divina e pode voltar para a sua família, pode voltar para a sua casa, pode voltar para os seus negócios, pode voltar a abraçar, a beijar, a cuidar da sua família, ter uma vida social novamente, deixar de viver no deserto, nas cavernas e voltar para o aconchego do seu lar, da sua cama, da sua mesa e conviver com os seus. O benefício que um leproso recebia ao ser curado era algo muito grande. Daí porque Lucas registra que um deles voltou para agradecer. De 10, só um voltou para agradecer e ele disse, e era um samaritano. Jesus olha e diz, mas um estrangeiro voltou para agradecer? Cadê os outros 9? Como quer dizer, e não eram os 9 judeus da minha própria raça, da minha própria nação, mas eles não voltaram. E o que voltou foi o samaritano, só que ele recebe bênção dobrada, porque recebe agora a bênção, a salvação que Jesus lhe oferece naquele momento. Lucas está registrando isso. Também Lucas registra a cura do servo do sumo sacerdote que estava no jardim do Getsêmani. É verdade que João é quem registra que o nome dele era Malco e que ele era servo do sumo sacerdote. Mas Lucas registra o episódio da orelha. Quando o homem se aproxima, Pedro com a espada, é claro, você tem a certeza que Pedro não quis cortar a orelha de Malco. Pedro quis tirar o pescoço fora, porque ninguém vai com a espada só para tocar na orelha. Malco que foi mais rápido e conseguiu tirar o pescoço, mas a espada pega na orelha. E Lucas, como médico, registra que Jesus apanhou aquela orelha, pôs de volta no lugar e curou a parte cortada, fez uma emenda perfeita na orelha do servo do sumo sacerdote, e Lucas registra essa cura. Também Lucas vai registrar algumas parábolas que estão lá somente no Evangelho de Lucas, para nós entendermos qual é a proposta do Jesus que Lucas está apresentando. A primeira é a proposta dos 2 devedores. Mas a parábola dos 2 devedores, ela tem um fundo histórico muito interessante. Jesus está na casa de Simão. Simão, o leproso. Perceba que aquele homem não podia receber alguém em casa se ele continuasse leproso. Então era alguém que já devia ter sido beneficiado antes, tendo sido curado da sua lepra. Ele oferece um jantar a Jesus. Jesus está na sua casa com os seus discípulos. Vamos lembrar que naquela época não haviam mesas altas como as que temos hoje, nem as pessoas se sentavam em cadeiras, mas eram baixas as mesas e as pessoas sentavam no chão, apoiando-se em almofadas com os pés para trás. Daí porque aquela mulher teve acesso aos pés de Jesus. Porque se a mulher fosse como hoje, ela teria que entrar embaixo da mesa para ter acesso aos pés.
daquela forma não havia necessidade disso, porque ele estava recostado na almofada e os pés estavam para trás. Aquela mulher chegou e ela começa a chorar. Começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você imagina que aquilo ficou bem lavado? Eu penso que não. Os pés sempre estavam sujos, porque naquela época não se usavam sapatos fechados. Eram tiras de couro amarradas aos pés e ao tornozelo, e sempre havia muita poeira, porque as ruas não eram calçadas, sempre haviam dejetos de animais espalhados pelas estradas, porque era-se usado muita tração animal, de maneira que os pés sempre estavam sujos. Era costume para uma pessoa que recebia seus convidados oferecer água à porta da sua casa para que alguém lavasse os pés, até porque quando sentasse à mesa os pés ficariam para trás e todos iam ver os pés imundos que ali estavam. Você lembra do casamento em Caná da Galileia? As 6 talhas de água à porta era exatamente para os convidados lavar os pés quando ali chegasse. Mas Jesus não tem os pés lavados porque Simão não lhe ofereceu água. A mulher chora, com as lágrimas lava os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Ora, você imagine que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a glória das mulheres está no cabelo. E ela pega esse seu cabelo e lambuza com aquela mistura de poeira e lama e lágrimas que estavam nos pés de Jesus. Além disso, ela beija os pés de Jesus mal lavados que ela acabara de lavar. E ainda quebra um frasco de unguento de alabastro, né, contendo unguento, que é caríssimo, muito dinheiro aquilo. Acontece que quando Simão está olhando aquele quadro, ele pensa no seu coração: se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que está tocando nele. Jesus, entendendo o que há no coração de Simão e percebendo que Simão está tendo dificuldades de compreender a graça, aí Jesus conta uma história. Simão, 2 homens deviam dinheiro. Um devia muito dinheiro, que se ele juntasse dinheiro a vida toda ele não conseguia pagar. E o outro devia pouco dinheiro, que com poucos dias de trabalho ele conseguiria pagar aquela dívida. Acontece que ambos foram perdoados. Me diga, quem você acha que ficou mais agradecido? Simão disse: mestre, eu penso que o que devia mais é o que ficou mais agradecido. Sabe, Simão, disse Jesus, você acertou. Muito bem, parabéns, você tirou uma nota boa, porque você acertou. Quem mais foi perdoado é quem mais ama. Veja o caso dessa mulher. Eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela está lavando os pés com as lágrimas. Não me deu uma toalha para enxugar os pés, até porque não me ofereceu para lavar. Ela está enxugando com os cabelos. Você não me deu ósculo santo, você não me cumprimentou na entrada com um beijo, ela está beijando os meus pés mal lavados. E você nem sequer me ofereceu um azeite para refrescar o calor, era um azeite perfumado, um perfume, para diminuir o cheiro do suor das pessoas que vinham na estrada. Você não me ofereceu isso, mas ela, agora um perfume caro, ela está quebrando sobre os meus pés. Sabe, Simão, aonde o evangelho do reino for pregado, esse episódio dessa mulher vai ser relatado. E aí Jesus vira-se para a mulher, enquanto um fala isso, aquilo outro, Jesus conversa com a mulher e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E é interessante, Lucas registra isso para nós percebermos o amor de Jesus por aquela mulher que, além de mulher, era uma pecadora e desprezada por Simão, mas que é alcançada por Jesus. Também Lucas vai relatar a parábola do bom samaritano. E como eu já disse, para Jesus é possível, mas para o judeu jamais a ideia de um samaritano bom pudesse ser relatado. Tanto que Jesus está falando que a parábola ela vem em resposta a uma pergunta. Um dos doutores da lei pergunta a Jesus sobre o que deveria fazer e qual era como deveria alcançar a salvação, a vida eterna, o que deveria fazer para cumprir as coisas da lei. E Jesus
pergunta a ele o que é que a lei diz, ele cita os mandamentos, de tratar, amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz, pronto, então você já sabe, para que você me pergunta? Você já sabe a resposta. Aí ele disse, sim, mas eu não sei quem é o meu próximo. Esse é o meu problema, eu não consigo amar porque eu não sei quem é o meu próximo. Está muito bem, vou lhe contar uma história para você entender quem é o seu próximo. E aí Jesus cita o caso. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está a 300 metros abaixo do nível do mar. Portanto, em poucos quilômetros que separam Jerusalém de Jericó, há uma descida de 1.100 metros. Imagine que uma descida por meio de valados, de buracos, de estradas mal cuidadas. Aquilo era um prato cheio para os bandidos que ficavam à espreita de alguém que teria que descer com cuidado aquele trecho e então facilmente era atacado. E eles realmente, um judeu que descia de Jerusalém para Jericó foi alcançado pelos ladrões que bateram nele, roubaram tudo, deixaram-o semi-morto à beira da estrada. E aí lá vem um sacerdote. O sacerdote, um fariseu, um saduceu, alguém da família sacerdotal, um homem de Deus, certamente vai fazer alguma coisa. Passou de largo, olhou aquele homem ali, certamente o considerou como, talvez até já esteja morto, e passou de largo. Depois lá vem um levita. O levita é alguém da tribo sacerdotal, uma pessoa que está ali para buscar a Deus, para servir a Deus no templo, certamente vai fazer alguma coisa. Ele também passou de largo. E de longe vem quem? Um samaritano. Ah, meu Deus! Se o sacerdote não fez nada e o levita nada, muito pior um samaritano, que é inimigo dos judeus. Como esse homem vai fazer alguma coisa? Mas para a surpresa de todos, o samaritano desce do cavalo, cuida daquele homem. Lucas registra os cuidados médicos que ele teve, usando o vinho para desinfetar as feridas e o azeite para untá-las. E então põe sobre a sua cavalgadura, leva até a estalagem, paga ao dono da estalagem para cuidar daquele homem e oferece todos os cuidados necessários para ele. Aí Jesus volta-se para o doutor da lei e diz, e aí, quem foi o próximo daquele homem? Eu acho tão interessante porque a resposta óbvia seria o samaritano. Mas o fariseu tem tanta dificuldade de compreender e de aceitar isso que disse aquele que cuidou dele, mas não diz o samaritano. Mas Lucas registra essa história e essa ideia para que nós possamos compreender essa fala de Jesus. Também Lucas vai nos mostrar a parábola do homem rico e o seu celeiro, que Lucas chama de o rico, alguns chamam de o rico insensato. É o homem que, tendo muitos bens, tendo uma super safra, bate no peito, confiando em si mesmo, na sua capacidade, na sua condição, e ele disse, eu vou dizer à minha alma, o que eu farei? Os meus celeiros, as minhas posses, as minhas coisas, tudo ele usa o pronome possessivo. Eu vou derrubar os celeiros, vou construir outros celeiros, vou guardar a minha super safra e direi à minha alma, folga, tu tens bens para muitos dias. E a fala que foi dita àquele homem é louco. Essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens reservado, para quem será? Jesus olha para os que estão ouvindo aquela parábola para demonstrar que eles precisavam entender que eram necessitados de Deus e que mais importante era serem humildes e na condição de homens necessitados e carentes de Deus. Jesus disse, é assim com aquele que é rico para com os homens, mas pobre para com Deus. E essa parábola vai nos mostrar essa realidade. Ainda Lucas cita a questão da figueira estéril. Aí a ideia já é apresentar a misericórdia de Jesus. Porque alguém dentro do seu parreiral, da sua videira, plantou uma figueira. Certamente era uma figueira bem adubada, porque tudo que era lançado para a videira, toda a água que ali era lançada, também servia para a figueira que estava ali. Mas o problema é que 3 anos se passaram e a figueira não deu nada.
nenhum fruto foi possível colher dela. Então o dono da vinha chegou e disse: arranque. Chamou o jardineiro, o que cuidava da sua plantação, e disse: arranque essa árvore daqui, lance fora, porque ela não me deu nada em 3 anos, também não dará mais coisa alguma. Mas aquele homem disse: mas meu senhor, deixe-me cuidar dela por mais 1 ano. Eu vou cavar onde estão as raízes, vou pôr adubo nela, vou aguar, vou cuidar, vou oferecer mais alguma coisa e vamos ver se daqui a 1 ano ela ainda produz alguma coisa. Aí ele está falando sobre a longanimidade da misericórdia de Deus. Como Deus olha para nós e pelo que fizemos, pelo que somos, já deveríamos ter sido castigados. Mas Jesus Cristo é aquele que morreu por nós, é aquele que intercede por nós diante do Pai. Quem sabe se algum de nós já se encontrou em alguma situação como essa, dizendo: não tem mais jeito, esse aí, os homens dizem, não serve mais para nada. Mas Jesus diante do Pai diz: Senhor, eu morri por esse também, deixa eu cuidar dele mais um tempo, investir na vida dele, pôr gente ao lado dele que possa alcançá-lo para que haja salvação também desta vida. Lucas está nos contando também essa parábola. Lucas fala ainda das coisas perdidas no capítulo 15. Na verdade, 3 parábolas ali bem juntas. A primeira fala sobre uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. E o que ela vai fazer? Ela varre a casa, limpa, passa a vassoura e em todos os cantos ela busca até encontrar a dracma perdida. E depois diz para as vizinhas: alegrem-se comigo, eu encontrei a dracma que eu havia perdido. Mas depois ele vai continuar falando sobre coisas perdidas dentro de casa, e aí ele vai relatar também daquele pai que perdeu um filho. A parábola do filho pródigo, o filho perdido. Agora não é mais uma moeda que se perde dentro de casa. É um filho que se perde fora de casa. É alguém que, tendo tudo, porque tinha um pai que amava, tinha família, tinha bens, mas essa pessoa não está interessada nisso. Ele disse: pai, me dê a parte da herança que me cabe para que eu vá e desfrute dessa parte agora. Ora, você imagine que normalmente os filhos recebiam a herança quando o pai morria. Era como se dissesse: faz de conta que o senhor já morreu, me dê logo a parte da minha herança. O pai lhe dá a parte e ele junta aquele dinheiro, vai para uma terra longínqua e vai viver dissolutamente. Aliás, é importante lembrar que a palavra pródigo no dicionário quer dizer gastador, esbanjador, pessoa que não sabe ter controle financeiro dos seus bens e que perde os bens que tem de forma dissoluta, porque algumas pessoas, em virtude da ideia de que aquele filho estava perdido ou que voltou para casa, usa a palavra pródigo como se fosse sinônimo de alguém que se perde ou de alguém que volta. Mas, na verdade, a palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Ele está falando não pelo fato dele ter perdido ou ter voltado, mas pelo fato dele ter gastado toda a sua fortuna e ter perdido tudo, gastando com coisas fúteis e desnecessárias. E agora aquele rapaz se vê numa situação tal que se vê obrigado a ir trabalhar para cuidar de porcos. Lembre que os porcos são animais imundos para os judeus e os judeus desprezam completamente quem trabalha com porcos. Mas aquele rapaz se vê nessa condição para poder sobreviver. E uma hora ele diz: o meu pai, ele tem a sua casa e até mesmo os empregados, os jornaleiros, quer dizer, aquele que recebe por uma jornada diária, um diarista na casa do meu pai, vive muito melhor do que eu. Vou voltar e vou dizer ao meu pai, eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, mas pelo menos me trate como um dos seus empregados. E ele volta, e o pai que estava de longe, olhando a estrada, talvez todos os dias ia olhar para ver se o seu filho voltava,
percebe o filho vindo e corre, e o filho tenta ensaiar o mesmo discurso: olha, pai, eu não sou digno, mas antes dele terminar essa conversa, o pai abraça e beija aquele filho certamente mal cheiroso, maltrapilho, e disse: mate o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, põe anel no dedo, põe sandália nos pés, põe vestido novo, porque esse meu filho havia se perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. E temos muitas pessoas assim dentro da casa do Pai. Primeiro é gente que tem o amor do Pai, o carinho do Pai, o abraço do Pai, mas não está interessado nessas coisas. Está interessado só nos presentes do Pai. Gente que procura a Deus querendo só melhorar de vida. E tudo que sabe contar é: eu agora tenho uma loja, agora eu tenho um negócio próprio, eu agora tenho celular, eu tenho carro, como se esse fosse o propósito da salvação. Mas depois de tudo isso, nem sempre essa pessoa permanece buscando a Deus, porque ele só queria os bens. Mas que bom que eu e você somos pessoas que estão interessadas no carinho, no abraço, no aconchego e no relacionamento com o Pai, e não somente nos bens, que o apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo estiver apenas nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Lucas ainda vai relatar a ideia do administrador infiel, que é alguém que era infiel nos seus negócios, cuidava dos negócios do seu senhor, mas o fazia de forma infiel. E aí um dia o senhor lhe chamou para prestação de contas, e aí o que é que ele fez? Ele deu o seu jeitinho brasileiro para conseguir receber aquela coisa. O que devia 100, ele disse: você paga com tanto, e aquela coisa toda. E aí é importante observar nessa parábola que não é Jesus que diz que aquele homem fez uma coisa certa. Jesus não é quem elogia a atitude daquele homem, mas Jesus conta que o patrão dele, o patrão daquele administrador infiel, é que o elogia, dizendo que mesmo ele tendo sido alguém infiel, mas ele conseguiu resolver a situação da forma dele. A versão da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Daí Jesus dizer que os ímpios têm mais esperteza, né? São mais sábios nesse sentido do que os que são filhos de Deus. E Jesus termina dizendo que nós devemos usar as riquezas daqui para angariar amigos para a vida eterna. Lucas ainda registra o episódio do rico e Lázaro. Alguns autores identificam que é possível que não seja correto chamar esse episódio de parábola, porque as parábolas, elas são relatos de personagens fictícios, histórias que contam uma relação qualquer de um personagem fictício para extrair daí uma mensagem. O fato desse episódio, alguém possuir nome, Lázaro, então alguns entendem que não se trata de uma parábola, mas de uma história real que Jesus contou. Mas no final das contas, essa história ela só tem uma finalidade: é mostrar a realidade eterna a qual todos estão destinados. Os que são salvos na pessoa de Jesus têm um lugar eterno reservado para eles, de bênção, de paz, de alegria, de gozo eterno. Os que abandonaram a Jesus ou não o receberam como Salvador também têm um destino eterno de lágrimas, de choro, de ranger de dentes, de desespero, de morte eterna. E quando aquele homem percebeu essa realidade, ele disse: por favor, deixe Lázaro vir e ainda molhar com o dedo a minha língua porque eu estou ardendo. E o pai Abraão disse: não é possível, porque há um abismo que separa um do outro e quem está aqui não pode ir para aí e vice-versa. Então aquele homem diz: mas então por favor mande Lázaro
alguém daí lá na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos e ainda estão nessa situação. Jesus disse, não há necessidade disso. Eles têm Moisés e os profetas. Claro que Jesus não está falando da pessoa de Moisés ou da pessoa dos profetas, porque Moisés não foi contemporâneo de nenhum dos profetas. Ele está dizendo, eles têm lá o livro de Moisés, o escrito dos profetas. Moisés e os profetas está dizendo, lá eles têm a palavra de Deus. Se eles não creem no que está na palavra de Deus, muito menos creriam se ainda alguém pudesse voltar lá e contar-lhes essa história. E isso aí está exatamente para dizer, é agora, aqui, enquanto estamos nesta vida, que nós precisamos definir o nosso futuro eterno, senão aquilo que está em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lucas também vai registrar a parábola do juiz iníquo e a viúva importunadora. Uma mulher que tinha um filho precisando de que fosse feito justiça, e havia um juiz naquela cidade. Era um juiz iníquo, era um homem ímpio, era um homem impiedoso. Ele não temia a Deus nem respeitava os homens. E a mulher foi lá todos os dias. Faça juízo ao meu filho. Faça justiça ao meu filho. Por favor, faça justiça ao meu filho. Por favor, atenda o meu filho. E aquele homem disse, eu não temo a Deus nem aos homens. Eu não tenho nenhuma consideração por ninguém. Mas para essa mulher deixar de me importunar, eu vou atendê-la logo. Perceba, meu querido irmão e aluno, que a parábola não está dizendo que Deus é um juiz iníquo. A parábola não está dizendo que Deus é insensível aos homens. O juiz da parábola não é Deus. Deus não é esse juiz iníquo e insensível. A parábola também não nos põe na condição de viúva, desvalidos sem ter alguém que cuide de nós, não. O que a parábola está querendo dizer é que se um juiz iníquo, ele atendia a uma mulher viúva pela insistência dela e pela persistência, imagine Deus que não é iníquo, não atenderá às nossas orações. Daí porque Lucas diz que Jesus contou essa parábola para nós entendermos a necessidade de orar sempre e nunca desvanecer. Ou seja, se você está pedindo a Deus alguma coisa, continue, persista, insista, continue crendo e continue orando e continue buscando, porque está escrito que o Senhor atende às nossas orações. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede encontra, o que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. E Lucas está nos contando esta parábola para nós entendermos, vale a pena persistir em oração. Também Lucas vai falar sobre o relato de 2 homens que sobem ao templo para orar. Jesus conta essa parábola dizendo sobre aqueles que confiavam em si mesmos, que são pessoas que acham que eles são muita coisa pela sua própria condição. E ele usa 2 parâmetros distintos aqui. O fariseu, um homem da lei, um homem religioso, um homem tido por todos como alguém que era um homem de Deus. E o publicano, que os fariseus consideravam como párias da sociedade que desprezavam completamente. Ambos sobem ao templo para orar. O fariseu, eu acho tão interessante o relato bíblico que diz assim, ele orava de si para si mesmo. E ele orava, ó Deus, graças te dou, eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores. Eu jejuo, dou dízimo, mostrava a sua justiça própria, a sua condição diante de Deus, quase como quer dizer, obrigado Senhor, porque eu mereço o que eu tenho, coisas boas para receber. Enquanto que o publicano, sentindo-se tão distante de Deus pela sua própria condição, sequer tinha coragem de levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito e o que ele gritava era, Senhor, sê propício a mim, que eu sou um pecador. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que aquele publicano desceu para sua casa justificado
e o fariseu não. Porque aí Jesus vai nos dar um ensinamento e há muita gente vendo ou de forma equivocada essa questão. Porque muita gente cita equivocadamente que estaria escrito na Bíblia: os humilhados serão exaltados. Ora, isso não está escrito no texto bíblico, queridos. Não existe esse versículo que diz que os humilhados serão exaltados. Muitas vezes você vai encontrar alguém que foi humilhado sem nunca ter sido exaltado. Deus humilhou o Faraó e o quebrou completamente e se vingou dos deuses do Egito, e Faraó foi totalmente humilhado por Deus, até mesmo quando o seu coração queria amolecer, Deus o endurecia porque queria quebrar completamente Faraó. E depois disso, Faraó não foi exaltado por Deus. Herodes, que se achava alguém tão importante porque alguém, um dia, após um belíssimo discurso de Herodes, ele disse: é voz de Deus e não de homens. E aí Herodes empolgou-se com isso. Veja, meu querido irmão, nenhum problema que você tenha elogios, que as pessoas lhe elogiem, digam que você é isso ou aquilo outro. Não há problema nisso. O problema é você acreditar nessa conversa. Herodes achou que aquilo é verdade e aí entendeu que era Deus e não homem e morreu comido de bicho, foi humilhado. Quando é que foi exaltado depois? Nunca foi exaltado. Porque, na verdade, não está escrito os humilhados serão exaltados. Está escrito aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. E aqueles que a si mesmos se exaltam serão humilhados. Jesus estava querendo ensinar ali que nós precisamos ter uma vida de observar a nossa própria condição de pecadores, para não sermos exaltados por nós mesmos, mas quando percebermos que estamos querendo ser mais do que na verdade somos, que é a condição de pecadores, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos tratar disso em nós para que possamos alcançar essa condição. Estas parábolas Lucas nos contou para mostrar exatamente como era o que Jesus via os homens, a mensagem de Jesus, como Jesus entendia essas coisas. Se nós quisermos estudar melhor o Evangelho de Lucas, nós podíamos distribuir esse Evangelho ou a estrutura desse Evangelho pensando mais ou menos na questão de como Lucas apresenta Jesus em suas fases ministeriais. A primeira fase é a chegada de Jesus, ou seja, como Jesus chega aos homens e como ele trata de assuntos antes do início do seu ministério. Aí vai falar sobre as questões a introdução de quem é Jesus e como ele veio, o pré-natal, que é o anúncio da chegada de Jesus e os anjos, depois a fase pré-ministerial, Jesus criança, adolescente com os seus pais, é a primeira fase que Lucas vai nos apresentar. Depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre o precursor, aquele que vem antes de Jesus, que é João Batista. Mas dentro dessa realidade aí, ele vai apresentar primeiro a figura de Herodes. É interessante nós observarmos para não confundir as pessoas, porque a Bíblia fala de mais de uma pessoa com o nome de Herodes. Na verdade, o primeiro Herodes, que está lá em Lucas capítulo 2, que foi o responsável pela matança dos meninos de Belém, é chamado de Herodes o Grande. Foi ele que construiu o Heródion, foi ele que construiu a fortaleza sobre Massada, foi ele que reformou o templo de Jerusalém, foi ele que construiu a Cesareia Marítima, foi ele responsável por grandes obras que haviam em Jerusalém. Aquele Herodes morreu quando Jesus ainda estava no Egito. E a Bíblia relata, o próprio Lucas diz que depois que Herodes morreu, Deus avisou a José e ele voltou para Nazaré. Logo, aqui nós estamos falando de um filho de Herodes. Aquele primeiro Herodes o Grande foi rei sobre todo o território de Israel. Era amigo dos imperadores romanos que lhe concederam o título de rei de Israel. Depois da morte dele, o reinado de Israel foi dividido em 4 províncias.
E uma dessas províncias foi dada a um dos filhos, a esse filho de Herodes. Eram 4 províncias, portanto, uma tetrarquia. E se ele era o rei ou o governador, o responsável por uma tetrarquia, aí então Herodes, o tetrarca, aquele que toma conta de um reino que está dividido em 4 pedaços. É essa a ideia. Esse Herodes é o que está relatando aí o seu relacionamento com João Batista e é o que se apropria da esposa de Filipe, o seu irmão, e tenta enganar João Batista com essas coisas, mas vai acabar sendo relatado por Lucas a morte de João Batista e essas questões aí. Também aqui ele vai falar sobre o batismo em águas e vai mostrar como Jesus, por João, foi batizado a fim de cumprir aquilo que era necessário para o início do seu ministério e também de ser apresentado entre os homens, porque ali o Pai e o Espírito Santo revelam àqueles homens quem é o Jesus que está saindo das águas. Depois, capítulo 4, Lucas relata a tentação no deserto, que é análoga ao que está no capítulo 4 de Mateus. A única diferença entre os relatos de Mateus e Lucas é que a ordem das tentações em Lucas não segue a mesma das tentações em Mateus, mas são as mesmas tentações e Jesus passa pelo mesmo episódio que Mateus também registrou, tendo sido levado para o deserto, e Lucas vai falar sobre a fome que ele passou, a glória do mundo que é oferecido a ele, e por último, o desejo de fama ao saltar do pináculo do templo. Esses 2 últimos, Mateus inverte, põe primeiro o episódio do templo e depois a glória dos mundos que lhe é oferecida. Aí nós vemos a primeira parte do Evangelho de Lucas. Depois, a partir do capítulo 4, ele vai falar sobre a proclamação do reino. O reino sendo proclamado, aí ele vai mostrar o primeiro período ministerial de Jesus, mostrando o que Jesus desenvolveu no início do seu ministério. É o primeiro ano, é a condição de separar os 12 para si, é a condição de levá-los a evangelizar de aldeia em aldeia. Esse mesmo relato que nós já vimos em Marcos e em Mateus, Lucas segue também com essa mesma ideia. Depois do capítulo 3 até o capítulo 9, o capítulo 5 até o versículo 9, o rei proclamado. Aí agora Lucas vai mostrar Jesus aparecendo, pregando, realizando milagres, sendo visto por todos diante daquelas situações em que ele cura, em que ele expulsa demônios, em que ele se mostra realmente como sendo aquele que veio para apresentar o reino de Deus aos homens. É a segunda fase do período ministerial de Lucas. E na terceira fase, ele vai mostrar o rei rejeitado. Como Jesus foi rejeitado, e é o terceiro período ministerial que Lucas apresenta. Ele vai dizer sobre Jesus relatando o seu sofrimento que ele iria padecer, vai mostrar sobre Jesus orientando os discípulos a respeito da vida que eles deveriam ter de desapego, vai mostrar como esses discípulos deveriam se portar diante dos problemas do mundo e de todas essas questões aí. Aí está o relato de muitos milagres, parábola do samaritano, milagres feitos em todas as ocasiões em que Jesus está atendendo as pessoas, porque agora ele está mostrando o reino de Deus que há de ser rejeitado pelos homens. O anúncio do sofrimento é feito pela terceira vez no capítulo 17, verso 25, e Jesus avisa sobre tudo o que ele vai padecer para que os discípulos estejam preparados com relação a isso. E por última fase, no capítulo 9, 19 até o capítulo 22, ele vai falar sobre o reino rejeitado
e vai apresentar como Jesus vai lidar com essa questão da morte, da agonia no jardim, daquilo que Jesus vai sofrer e padecer. Lucas apresenta como seria o quarto período ministerial de Jesus. Na última semana de Jesus, está apresentado aí passo a passo por Lucas tudo o que ele enfrentou. Desde o capítulo 19, Lucas começa a relatar ele indo de Jericó para Jerusalém e o encontro com Zaqueu. Ele, perto de Jerusalém, relata a parábola das minas para falar o galardão eterno para aqueles que vão servir a Deus com fidelidade. Depois, no Monte das Oliveiras, ele fala sobre o jumentinho que os discípulos deveriam ir buscar. Depois Lucas vai relatar ainda Jesus ensinando no templo, sendo confrontado pelos seus inimigos, até o momento em que ele está com os discípulos na última Páscoa, no capítulo 22. É um relato interessante porque Lucas vai apresentar, inclusive, como era a Páscoa. Porque Mateus não precisou falar sobre isso, visto que ele escreveu para judeus. Mas Lucas vai relatar os cálices, a sequência dos cálices, o hino cantado, o que é dito, e nós podemos observar cada detalhe da celebração da Páscoa que Jesus faz ali com os seus discípulos, para Lucas nos apresentar que ele estava preparando os discípulos para tudo aquilo. A mão que vai, o traidor que vai com a mão ao bocado de pão, os discípulos que discutem entre si quem é o maior de todos durante o momento da ceia, todas essas coisas vão ser nos apresentadas. E, por último, ele vai mostrar a situação de Jesus indo ao templo e sofrendo tudo que tem para sofrer. Nos últimos dias de Lucas, nos últimos dias de Jesus relatados por Lucas, ele vai nos apresentar a agonia no jardim, e aí, como Lucas mostra um Jesus humano, mostra um Jesus apresentando toda a sua fragilidade. É tão grande a agonia que Jesus sofre no jardim que ele chega a sair sangue do seu suor, porque ele está em grande desespero de dizer que vai enfrentar a cruz, que vai receber sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele diz ao Pai: se é possível, passa de mim esse cálice sem o que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Por várias vezes Jesus se apresenta assim, mas Lucas também registra que Jesus em agonia no jardim e os discípulos dormem, e Jesus diz: mas nenhuma hora vocês podem velar comigo, para mostrar também a fragilidade dos discípulos que estão ali com Jesus. Diante de todas essas coisas, ele vai sofrer, ele vai morrer, ele vai enfrentar a cruz por mim, por você. E o relato de Lucas é muito limpo sobre essa questão de como acontece o sofrimento de Jesus, o sangue que ele derrama, o lado furado e a água e o sangue saindo, toda aquela situação em que Jesus está sofrendo ali. Lucas, como médico, ele entende o que é esse sofrimento. Ele entende o que Jesus está passando e ele vai relatar cada momento dessa aflição com muito cuidado, para nós entendermos o quanto Jesus sofreu, o quanto ele agonizou ali. Mas também Lucas vai nos apresentar aqueles que virão depois de Jesus. Jesus ressuscita e ele não está agora com outro foco ministerial, senão preparar aqueles que virão depois de si, aqueles que darão continuidade ao seu ministério. E Lucas vai falar sobre Jesus encontrando-se com os discípulos, por exemplo, no caminho de Emaús. Esse relato do capítulo 24 de Lucas é belíssimo. Você imagine que se fosse pago aquela aula ali, o preço que fosse aquela aula, eu pagaria se eu tivesse condição,
porque talvez tenha sido a maior aula que Jesus já deu. Porque Lucas diz que Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, falou-lhes a respeito dele tudo o que havia nas Escrituras. Você já pensou que aula extraordinária foi essa? Já percebeu que conteúdo fantástico foi esse que Jesus ensinou? E mais interessante é observar que não foi para uma multidão que Jesus deu essa enorme aula. Jesus falou para 2 discípulos que iam no caminho de Emaús para fortalecer a fé deles, a fim de que eles crescem que Jesus estava ressurreto e que cumpriu a promessa de que ele seria sepultado, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E diante disso, a fé deles é fortalecida e eles voltam para Jerusalém para relatar aos outros. E Lucas vai mostrar ainda os encontros de Jesus com os seus discípulos e como eles foram instruídos por Jesus para continuarem fazendo a obra, dando continuidade a isso. E ainda Lucas registra o período pós-ministerial, que é o momento em que Jesus sobe aos céus e ali anuncia para os seus discípulos as últimas instruções, e estando ali em Betânia, ele os abençoou, ele os orientou, ele falou sobre isso, e ali eles adoraram a Deus, e Jesus foi assunto aos céus e os deixou. Mas não os deixou desassistidos, não os deixou sem a condição de alcançarem algo melhor, porque o próprio Lucas vai continuar o relato em Atos dos Apóstolos para dizer que Jesus cumpriu com a promessa que ele não os deixaria sozinhos, mas que enviaria o Consolador para dar assistência aos seus discípulos. O relato de Lucas não encerra aqui, e Lucas não tem a preocupação de fazer um ponto final nesse relato, exatamente porque ele daria continuidade a esse relato quando escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Logo, ele não tinha necessidade ou preocupação de encerrar a história aqui. Ele apenas põe uma vírgula para dizer: aqui foi o que aconteceu com Jesus, mas depois de Jesus ainda tem muita coisa para acontecer. É uma igreja forte e vigorosa que continuará dando prosseguimento à mensagem do Evangelho, àquilo que Jesus nos deixou, e eu e você somos a continuidade desse ministério. Nós também somos os sucessores do ministério de Jesus, porque também somos seus discípulos, recebemos o mesmo chamado e a mesma autoridade para continuar pregando o Evangelho, falando de Jesus e ensinando ao povo todas essas coisas que o Senhor nos deu. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe ajude para continuarmos dando prosseguimento a esse ministério tão especial que o Senhor nos deu. Amém.